Continuando, pessoal, falando do homicídio qualificado, vamos tratar agora da qualificadora do inciso 5, tá? Para assegurar, o sujeito comete o homicídio, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de um outro crime. Veja, aqui é importante salientar, ao contrário da anterior, em que você usava veneno, fogo, meio insidioso, cruel, que traria perigo comum, aqui nós temos uma qualificadora de natureza subjetiva. Veja, quando eu falo do fogo, do veneno, estou falando de uma qualificadora objetiva, onde o meio qualifica. Aqui é de natureza subjetiva. E quando eu falo subjetiva, lembra sempre, estou tratando do agente, do que passa na mente dele. Se é subjetiva, estou falando da motivação. É importante você analisar isso, principalmente com relação àquele assunto quando falamos sobre o homicídio qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado. Lembre-se que eu disse que é possível um homicídio ser ao mesmo tempo privilegiado e qualificado. Só que cuidado, apenas quando a qualificadora seja objetiva, tá? Porque se ela for subjetiva, aí não é possível. Lembre-se que o privilégio do homicídio, ele ou é por uma questão subjetiva, o motivo. Ora, se o motivo, na verdade, também for qualificador, então não é possível que haja um privilégio. Tudo bem? Então, muito carinho. Para que seja qualificada e privilegiada, é preciso que a qualificadora seja objetiva. As subjetivas, como motivo torpe, fútil, ela não enseja o privilégio. Tá ok? Bacana? Muito bem, vamos lá. Tratando desses crimes, pessoal, ele é muito interessante porque, na verdade, o homicídio ocorre por uma motivação muito específica, tá? O sujeito tem um outro crime envolvido, há um segundo crime. Por isso que a gente chama de conexão. Esse é um homicídio qualificado por conexão, em que há uma ligação com dois ou mais crimes. Tudo bem? Essa conexão, ela pode ser teleológica ou consequencial. Opa, que palavrão é esse? Pessoal, quando eu falo teleológica, lembre-se, finalidade, tá? Finalidade. A conexão teleológica fala justamente, por exemplo, para assegurar a execução de outro crime. Então eu mato, por exemplo, segurança do museu para que eu possa assaltar o museu, roubar o museu. Tudo bem? Então, para que eu consiga assaltar o museu, eu tenho que eliminar o segurança. Percebeu? O Masson traz um exemplo interessante, que é você matar o segurança de um empresário para que você possa sequestrá-lo para pedir aí uma recompensa. Entendeu a ideia? Muito bem. Temos uma conexão teleológica. Por quê? Porque a finalidade do homicídio visa a realização de um outro crime. Percebeu que bacana? Muito bem. É bem interessante. Cuidado, porque na verdade o que nós temos aqui é apenas a qualificadora para a realização de crime. Porque se eu quiser executar um homicídio para realizar uma contravenção penal, aí não. Aí nós não teríamos aí essa qualificadora, porque ela só existe, está escrito, para a execução de outro crime. Para a ocultação de outro crime. Entendeu? Para a impunidade de outro crime ou para obter vantagem sobre outro crime. Então é preciso crime. Se for contravenção penal, aí não, nós não teríamos esta qualificadora. Tudo bem? Claro, não quer dizer que não possa ser qualificada. Sim, talvez por motivo fútil. Tudo bem? Então veja que eu não estou dizendo que não é qualificado. Se eu estou dizendo que não entraria nesta qualificadora. É preciso analisar aí os detalhes. Tudo bem? Bacana? Muito bom. Vamos lá. Continuando, então ele existe para justamente buscar executar um crime. Por isso que a gente fala que é uma conexão teleológica de finalidade. Tá ok? Muito bem. Este outro crime, muito cuidado, do inciso 5, parágrafo 2º aí do artigo 121, né? Não forma uma unidade complexa com o homicídio. Cuidado quanto a isso, realmente, viu? Como assim?
Porque muitas vezes você tem que chamar dos crimes complexos. O que é isso? É um crime onde você atinge mais de um bem jurídico tutelado. Por exemplo, no latrocínio. No latrocínio, o sujeito mata para assaltar. Nós já temos aí uma previsão legal de um crime específico. Ué, João, mas quando ele mata o agente para realizar o assalto, não seria um homicídio qualificado para executar outro crime? Então, a princípio sim. Só que cuidado agora, pelo princípio da especialidade. Como assim? O doutrinador criou um tipo específico para esta conduta. Quando eu, para assaltar, para subtrair coisa alheia, mato o agente, o sujeito, para poder realizar esse crime, entende-se que é um crime de latrocínio. Já é previsto lá no crime contra o patrimônio. Tudo bem? No crime de roubo. Veja, ali você tem um dolo, não de matar, mas de roubar, de subtrair o patrimônio alheio. Por isso que, pelo princípio da especialidade, nós temos latrocínio e não homicídio qualificado para a execução de outro crime. Percebeu? Por quê? Porque é a previsão legal. Em não havendo previsão legal, aí sim estaríamos no homicídio. De novo, o latrocínio é tido como crime complexo, mas ele já é previsto na legislação, tá ok? Agora, quando eu mato o guarda, o segurança do teatro, do museu, para poder realizar o assalto, isto não é especificamente previsto. Porque eu mato o vigia e depois eu vou adentrar ao museu para aí então procurar os objetos para assaltar. Veja que nós estamos em momentos diversos de crime. Eu tenho um crime, logo depois outro. No assalto, em que eu já chego, atiro para pegar a bolsa, o celular, eu estou numa mesma condição, numa mesma situação, num modus operandi idêntico. Aqui não. Se é para executar, eu cometo um crime, depois eu cometo outro. Vamos pegar o exemplo do maçom. Eu mato o segurança, e aí sim eu aponto a arma para o empresário e levo ele sequestrado. É um outro crime, percebeu? Então, você tem uma divisão aí. Não é uma única conduta em que atinge todo o bem. E não é previsto, por isso, que eu não posso entender que haveria um único crime, como no caso do latrocínio, que é crime complexo. Tudo bem? Então, muito bem. Quando, então, eu mato alguém para poder executar um outro crime, aí sim, eu tenho um homicídio qualificado por conexão teleológica. Então, eu mato um sujeito... para poder estuprar a filha dele ou a esposa dele que está ao lado dele. Percebeu? Porque senão ele me atrapalharia. Então eu mato ele e aí eu parto para o estupro. Então eu tenho um homicídio qualificado para execução de um outro crime. Percebeu? Tudo bem? Muito bem, muito bacana. E a conexão consequencial? Entraria aí nas outras situações previstas no inciso, tá? É uma qualificadora em que o homicídio é cometido para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. João, mas não seria a mesma coisa? Não. É simples a ideia. A conexão teleológica, o homicídio ocorre antes do outro crime. Entendeu? Já na conexão consequencial, o nome já diz, o homicídio qualificado é uma consequência do outro crime. Quer dizer, ele vem posteriormente ao outro crime. Entendeu? Então, eu mato o sujeito após ter realizado o crime. Entendeu a ideia? Na ocultação, tá? O sujeito, vamos pegar os exemplos do maçom, ele está furtando o estabelecimento comercial. É um larápio, é um furto, tá? Está encapuçado. Mata uma testemunha que presencia a prática do crime. Quer dizer, ele já cometeu o crime, e aí alguém o vê, você tem uma testemunha, e o que ele faz? Ele pega e mata a testemunha, mas depois de ter realizado o crime. Veja que ele tem a possibilidade de muitos tiros. Muito bem. Fica aí uma ideia de conexão consequencial. Ele fez isso para ocultar, porque a testemunha o conhecia, reconheceu a sua voz, por exemplo, tá ok? Outra possibilidade é para garantir a impunidade. De novo, se tem impunidade é porque eu já cometi um crime, entendeu? Já cometi o crime, tá? Então, neste caso, no primeiro eu queria ocultar, porque a pessoa me reconheceu.
percebeu quem era, tá? Reconheceu minha voz. Na impunidade, vamos imaginar que o sujeito estupra alguém e para evitar que esse alguém o delate, para garantir que ele não seja punido, então ele vai e mata a vítima do crime sexual. Tudo bem? Então, outro exemplo aí que você pode utilizar, tá certo? Então você tem uma diferença aí, cuidado entre ocultação e impunidade. Ó, na ocultação diz respeito ao crime, ao próprio crime, pois você quer esconder o crime. O agente busca impedir o conhecimento acerca da prática do crime, entendeu? Para que ninguém saiba que foi. Vamos imaginar que o sujeito entrou na loja, surrupiou algum bem, ninguém viu ele surrupiar, ele subtrair. E a hora que ele está saindo com o objeto, aí alguém vê ele saindo. Não precisa reconhecê-lo, saber quem é, apenas que está sendo realizado uma subtração. Ele pega e mata a testemunha, para que ninguém saiba que houve o furto. Já para impedir a impunidade, o agente busca aqui impedir que ele seja reconhecido. Então, ele estupra, a vítima viu o seu rosto para impedir que possa descrevê-lo e alguém descubra que foi ele que realizou, ele mata a vítima. Percebeu o detalhe, a diferença, tá? Muito bem, ela é sutil, mas ela existe. Para garantir a vantagem de um determinado crime, entendeu? Então, neste caso, é muito comum, por exemplo, que o sujeito mate, ele pega e mata um colega que havia realizado a conduta junto com ele. Veja, quando ele mata o colega, ele quer garantir a vantagem, porque ele imagina que o colega, por exemplo, vai ficar com o objeto do furto. Ele desconfia que o sujeito vai pegar toda a res furtiva, a coisa furtada, e ficar para ele. Então ele mata o coautor, o seu colega, para ficar com o bem. Também o maçom coloca a possibilidade de você matar o coautor, quer dizer, o agente que participa com você, que ajuda, numa extorsão, por exemplo, extorsão mediante sequestro, para ficar com todo o valor do prêmio, do resgate que foi pago. Tudo bem? Cuidado! Dependendo da forma como ele mate, se ele desmembrar lentamente o agente para matá-lo, poderíamos ter mais uma qualificadora, que é por meio cruel, ok? Estilo Rambo, tá certo? Muito bem. Poderíamos ter mais de uma qualificadora? Sim, é possível, mas veja bem, para a denúncia, o promotor, o membro do Ministério Público vai colocar uma qualificadora. Ele não precisa de mais de uma, tá? Uma única basta para qualificar. E as outras qualificadoras? O juiz vai utilizar na hora de determinar a pena, o quantum da pena. Tudo bem? Então, para ocultar, para ter a vantagem. Tudo bem? Muito bem. Tanto as situações previstas como conexão teleológica ou conexão consequencial são as básicas. Agora, a doutrina também criou uma outra, tá? Que é a chamada conexão ocasional, que estaria configurada quando um crime é cometido em face da ocasião proporcionada pela prática de outro crime. Olha que interessante. O exemplo que o maçom dá. Depois de furtar uma loja, o agente decide matar o seu proprietário, em razão de desavenças que tiveram no passado. Veja, ele assaltou a loja. Por que ele escolheu aquela loja? Primeiro, porque ele não gosta do dono da loja. Tá? Ele não vai com a cara dele, ele já discutiu antes com aquele dono de loja, ou talvez ele tenha trabalhado ali, o sujeito mandou ele embora. E aí ele resolve assaltar aquela loja. Tá bom. Depois de realizado o assalto, ele fala, quer saber? Vou aproveitar que eu tô com a arma na mão, não tem mais ninguém, só tá eu e você, e vou te matar. Pronto. Conexão ocasional. A conexão ocasional, pessoal, não qualifica o homicídio. Não qualifica. Pois ele não está previsto na lei, lembra? Tá? Não está previsto. Se você pensar de uma outra forma, tentar encaixar, você ofenderia o princípio da reserva legal. Entendeu? Neste caso, ocorreria aí o concurso material entre o homicídio e o outro crime. Agora, vamos separar. Na conexão teleológica, guardem bem, o sujeito pratica o homicídio, em regra, para servir como diferencial, antes de realizar o outro crime. Na conexão consequencial,
Ele realiza o homicídio após ter realizado o outro crime. Mas de um jeito ou de outro, nesta qualificadora subjetiva do inciso 5 do artigo 121, no seu parágrafo 2º, vocês estão aí com o Código Penal olhando, né? Muito bem. Nos dois casos, trata-se, como eu disse, de uma qualificadora subjetiva, em que haverá, obrigatoriamente, 2 crimes. Você tem 2 crimes. Se for teleológica, o homicídio ocorreu antes do outro crime. Se for consequencial, o homicídio ocorre posteriormente ao outro crime. Tá ok? Um adendo, então, de novo, para fechar. A conexão ocasional, em que o sujeito se aproveita da ocasião, das circunstâncias, daquela possibilidade que ele tem para o homicídio, essa não é prevista na lei. Por isso, acaba por não qualificar o crime de homicídio. Agora, nesta qualificadora, não impede que ele possa eventualmente vir a qualificar por um outro meio. Se ele de repente usa de alguma outra forma, já que ele assaltou a loja e quer matar o dono da loja, ele resolve matá-lo com requintes de crueldade, lentamente cortando pedaços do seu corpo, entendeu? Então, neste caso, nós teremos uma outra qualificadora para o homicídio, mas não entraria no inciso 5. Tudo bem? Nós teríamos lá o roubo e nós teríamos depois o homicídio qualificado por meio cruel. Tá certo? Bacana? Muito bem. Paramos, vamos agora a outro vídeo continuando, tá ok? Um forte abraço a vocês.